E aí galera, nesse vídeo eu vou elaborar algumas informações de como fazer uma revisão bibliográfica, de forma bem básica, porque é um treinamento para quem é bolsista do UniEdu aqui da FURB. Eu vou dividir em dois momentos para não ficar muito extenso. O primeiro vai ser como localizar artigos científicos e como trazer as informações para o Word e formatar a base do documento. Depois aí, como é que vai ser feito a citação dos autores via Mendeley e também como é que vai ser criado automaticamente a lista de referências. Inicialmente então, de como localizar artigos, nós vamos indicar esse site de busca aqui, que é bastante simples, é o Google Acadêmico, existem outros, mas a gente vai utilizar esse. Então, abrindo uma nova aba, é só digitar o Google Scholar Google, ele vai abrir aqui o Google Acadêmico, que é uma base de artigos científicos. Nós colocaremos algumas palavras-chave, como sustentabilidade, que está relacionado com o tema dessas bolsas de pesquisa, depois corante natural, indústria têxtil, e eu também vou inserir um tipo de fibra, que é a poliamida. Colando então aqui no Google Acadêmico, eu vou dar um Enter, e ele vai aparecer aqui várias referências, né? Vários artigos, várias publicações, na verdade. De uma maneira geral, quando aparece, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, repositório, quando aparecer essa palavrinha aqui, repositório, significa que vai ser alguma tese de doutorado ou alguma dissertação de mestrado. Evitem de utilizar isso daqui para fazer a revisão bibliográfica. Por quê? Porque são documentos que são muito extensos, teses e dissertações. Deem preferência nesse primeiro momento a artigos, que geralmente vão estar numa forma de ano e também qual que é o periódico. O que é um periódico? É a revista na qual esse artigo ele foi publicado. Aqui, por exemplo, ó, tem books, que seriam livros, né? Então tem várias maneiras de se fazer, várias fontes para captar essas informações. Nós vamos dar preferências a artigos científicos. Eu vou utilizar esse daqui como base, ó, até esse aqui foi eu que escrevi, em uma revista, aqui tudo em português, né? Então eu vou dar clicar no botão direito e vou abrir numa nova guia para deixar essa guia aqui como base. Aqui então ele vai abrir a guia de onde é que está o artigo. Vejam que muitas páginas só apresentam um resumo e as referências aqui. O que vocês farão então? Vocês vão pegar e procurar onde é que está o PDF do artigo. Está aqui, ó, por exemplo. Abri o PDF do artigo. Ok. Aqui então está agora aberto o PDF do artigo como um todo. Ó. Resumo. E aí todo o artigo aqui. Então, por exemplo, a gente vai agora fazer uma interpretação de alguma parte do artigo que nos interessa. A gente vai fazer leitura, né? Mas eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber agora como é que está a questão da colocação da indústria têxtil, que eu vou começar falando da indústria têxtil no artigo. Só um exemplo. Então, aqui, esse autor aqui, ó, BIT 2019, que foi citado por esse artigo, ele falou que a indústria têxtil brasileira ocupa a 5ª posição mundial em produção. E no Brasil ele é o 2º maior empregador da indústria de transformação. Então eu vou transcrever agora essas palavras aqui, pessoal. Não pode copiar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, isso é plágio, tá? Nós precisamos reescrever com as nossas palavras no artigo que a gente vai depois publicar. No nosso caso é só um relatório, que vai servir para a comprovação da bolsa do UniEdu, mas estou falando de uma maneira geral, como faz a publicação de um artigo científico, né? Então aqui eu vou transcrever essa informação com as minhas palavras lá para o texto. Então a indústria têxtil ocupa a 5ª posição mundial. Vou colocar aqui, ó. Então aqui eu vou começar a escrever o meu artigo. E aí a indústria tá difícil.
a indústria têxtil ocupava em, deixa eu ver qual que é o ano aqui, ocupava em 2019 a 5ª posição mundial em produção têxtil. Ponto. Eu só quero gerar um parágrafo inteiro aqui, tá? 2 linhas pelo menos. O que mais fala aqui? Que no Brasil ele é o 2º maior empregador. Ok. Então, no Brasil constitui-se como segunda colocação de geração de emprego. Ponto. Eu só queria chegar nesse ponto aqui, né? Então vejam, eu transcrevi as informações que haviam lá naquele artigo com as minhas palavras, ok? Só que isso aqui não é eu que estou escrevendo, eu não tirei das minhas ideias. Então eu preciso depois, eu vou ensinar para vocês como fazer aqui a referência. Então tem que colocar a referência depois de onde é que eu tirei essa informação e também o ano de publicação do artigo, que nesse caso aqui ele foi publicado, vamos ver onde é que está aqui, 2020, né? Eu vi em algum lugar aqui, ó. Ele foi publicado em 2020. Isso como fazer essa referência eu vou ensinar depois no outro vídeo. Esse vídeo aqui é só complementar de como é que é feito a localização de artigos e a transcrição para aqui o Word. Muito bem, vamos à formatação básica desse documento. A ABNT ela recomenda, então, com o botão direito aqui, com o botão esquerdo, vocês vão selecionar o texto. E aí vão clicar com o botão no botãozinho direito do mouse e vão colocar aqui parágrafo. Então eu quero espaçamento entre linhas 1,5, já está ok. O recuo aqui do parágrafo eu vou colocar primeira linha 1,25. E aqui ele já demonstra como é que vai ficar. Então vou dar um ok. Ó, dessa forma aqui ele ficou, tá vendo? Aqui deixa eu ver. Ele está separando aqui, porque falta também formatar a questão do estilo aqui na página inicial. Essa formatação aqui, ó, de justificar. Ele vai distribuir então de maneira a ocupar toda a extensão aqui do texto. Toda essa extensão até aqui, né? Ok? Na sequência, então, já transcrevemos esse parágrafo. Agora eu poderia pegar um novo parágrafo de uma outra referência. Vou usar uma referência em inglês, que até é o mais usual, tá, pessoal, para artigos científicos. Então eu vou pegar aqui, copiar essas palavras-chave, vou abrir o Google Translator, português e inglês, Ctrl V. Aqui eu tenho agora então as palavras-chave em inglês. Eu posso copiar, vou abrir mais uma guia. Eu já tenho aqui uma guia salva do Google Acadêmico. Então abro novamente o Google Acadêmico. Agora então uma pesquisa com as palavras-chave em inglês. E aí tem vários artigos, né? Sempre deem preferência a artigos mais recentes. Ó, por exemplo, esse aqui, 2022, aqui 2013 não, né? 2021 também, fazem 2 anos já, mas geralmente quando se faz uma revisão de literatura bibliográfica, a gente utiliza ou no ano corrente ou no máximo um ano anterior. Claro, pode ser outros anos também, pode, mas a gente sempre dá preferência às novidades, né? O que está de mais recente em uso. Então, clicando, por exemplo, agora aqui nesse artigo, vamos ver que informações ele apresenta.
Ele fala sobre tingimento, processo de tingimento sustentável para nylon, que é a poliamida, né? Com essa Hubbard Flower, que é um tipo de flor, utilizando biomordente, que é um termo técnico para um fixador aqui nos tingimentos naturais. Então vou fazer agora a transcrição daqui de alguma parte. Então, por exemplo, aqui, ó. E aqui, pessoal, quando a gente pega em inglês é um pouco mais fácil, porque quando eu pego o texto aqui em inglês, eu dou um Ctrl C, venho aqui, abro a aba do Google Translator, vou utilizar a tradução do inglês para o português. Então, ó, o texto que estava lá eu copiei aqui, aí eu posso copiar esse texto aqui e levar lá para o documento. Então, novo ponto aqui, ó, está falando aqui sobre a sustentabilidade, né? Então veja, eu comecei falando da indústria têxtil, sustentabilidade, e assim a gente vai compondo o trabalho. É claro que sempre é recomendado trocar as palavras, mesmo que ele fez uma tradução, ou seja, ele utilizou outras palavras em outro idioma, é legal vocês interpretarem esse texto aqui, pelo menos então fazer a interpretação do pensamento de vocês com outras palavras, né? Então aqui, ó, no mundo de hoje, a indústria e os estudiosos estão enfatizando a sustentabilidade e a indústria têxtil está se esforçando para adotar essa abordagem. Vamos transcrever essa informação, ó. Ctrl X, Ctrl V. A indústria têxtil está se esforçando para adotar a abordagem de produtos sustentáveis. Aqui vou usar o corretor. Produtos sustentáveis, vírgula, pois a comunidade científica e os consumidores estão enfatizando tal assunto. E aqui mais uma vez eu vou ter que colocar depois qual é a referência de qual foi o autor que nós pegamos, que foi este daqui, né? Esse daqui. O ano é 2023, tá bem atual, bem legal. Então, 2023. Dessa forma, então, eu apresentei para vocês como é que faz essa primeira parte aqui, ó, como localizar artigos e como transcrever as informações para o Word e formatar essa base do documento. Quando vocês inserirem figuras, vocês vão aqui em deixa eu ver, revisão, referências, e inserir legenda. E aí, por exemplo, figura 1, ok. Aí vocês vão colocar o nome aqui, indústria têxtil. Vão colocar então aqui a imagem, e embaixo também vão colocar o autor. Eu vou só colocar como formatação de uma figura, ela sempre vai centralizada, o título vai em cima, aí vem a imagem e embaixo vai então qual foi a referência e qual foi o ano. Então dessa maneira que a gente faz a formatação de figuras, tá pessoal? Aqui, ó, com a inserção lá, e aqui a indústria têxtil, eu vou citar essa figura aqui no texto. Toda figura tem que estar citada no texto. Então a indústria têxtil, vou colocar aqui. Aí a gente usa o recurso de inserir, referência cruzada, ó, vai abrir aqui um índice de tudo que tem como referência cruzada no documento.
Por enquanto a gente só colocou figura, né? Então clicando aqui em figura, ó, já abriu aqui a figura, a referência que nós criamos aqui da figura 1. Então tá aqui, figura 1, eu vou inserir ela aqui no texto, ó. Se eu colocar a legenda inteira, ele vai copiar tudo, figura 1, indústria têxtil. Eu quero só colocar apenas deixa eu ver aqui, apenas o nome da figura e o número, que vai aparecer figura 1. Vou colocar inserir, já apareceu aqui, tá vendo? Ó, a indústria têxtil, figura 1, que está aqui referenciada. Ok, então podemos fechar. E é dessa forma então que vocês fazem a inserção e a formatação de figuras. E assim para quadro, para tabelas, o sistema é o mesmo, tá? Vocês vão aqui em referências, inserir uma legenda, e aí vocês vão escolher se vai ser figura, equação ou tabela, e assim, conforme eu tinha explicado para fazer os elementos aqui inseridos. Vou encerrar esse primeiro vídeo para não ficar muito extenso, e no próximo eu vou ensinar como é que faz a citação automática pelo Mendeley, que vai facilitar muito depois a atualização das referências e também a criação da lista de referências bibliográficas. Isso vai ser o próximo vídeo.